Durante quase meio século, Portugal viveu debaixo de uma ideia: Deus, pátria e família. Um país silencioso, disciplinado, de olhos baixos e palavras medidas. Mas por trás desse silêncio estava um homem que nunca gritou, que raramente sorriu e que acreditava que o caos só podia ser vencido com a obediência absoluta. Este é o início do professor que transformou um país numa sala de aula, onde apenas ele podia falar. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Ó Vasco e hoje iremos falar de António de Oliveira Salazar. E não só de toda a sua vida, mas também como é que ele conseguiu realmente subir ao poder e governar durante tantos anos. Isto vai ser uma série bastante volumosa, com bastante informação, e vocês vão gostar e vão ficar bastante informados com pormenores que provavelmente nem sequer sabiam. E temos que começar principalmente pelo início, porque Salazar tem muita história antes de ter governado Portugal. E então vamos lá começar, porque temos muita informação para falar. Antes disso, não se esqueçam vocês já sabem, não vos vou chatear mais. Vamos lá então começar. Salazar, filho de pais humildes dedicados à agricultura, nasceu no Vimieiro Santa Combadão, a 28 de abril de 1889. António de Oliveira Salazar entrou no seminário de Viseu com apenas 11 anos, onde passou 8 anos. Mas no seu último ano, em 1908, o país estava em convulsão. Jornais atacavam o rei e a igreja, e foi nesse mesmo ano que Dom Carlos I e o príncipe Luís Filipe foram assassinados em Lisboa. Profundamente católico, Salazar começou a escrever artigos a defender a igreja contra os republicanos. 2 anos depois, em 1910, decidiu mudar o rumo da sua vida, deixou o seminário e foi para Coimbra estudar Direito. Formou-se em 1914 com uma nota de 19 valores e em 1917 já dava aulas de economia política e finanças em Coimbra. Era conhecido pela disciplina e pela sua crença. Durante esses anos aproximou-se de figuras que mais tarde fariam parte do seu governo, como Mário de Figueiredo e o futuro cardeal Serjeira. Entre 1920 e 1923 foi provedor da Santa Casa da Misericórdia de Coimbra e em 1921 foi eleito deputado por Guimarães pelo Centro Católico Português. Mas a experiência política durou pouco. Participou apenas uma vez no Parlamento. Poucos meses depois, em outubro de 1921, aconteceu a Noite Sangrenta, onde foram assassinados o presidente do Ministério António Granjo, que seria o atual primeiro-ministro, e outras figuras da República, António Machado Santos e José Carlos da Maia. O caso político que se seguiu afastou Salazar da política, por enquanto, porque iríamos ver mais dele no futuro. Para vocês entenderem um pouco da história de Portugal, entre 1910, que foi quando aconteceu a implantação da República, e 1926, que foi quando aconteceu o golpe militar, Portugal viveu um dos episódios mais caóticos da sua história. Neste período de 16 anos, houve 8 presidentes da República, 44 reorganizações de governos e 21 revoluções. O primeiro governo republicano não durou sequer 10 semanas e o mais longo pouco mais de um ano. Assassinatos políticos tornaram-se comuns. O custo de vida aumentou 25 vezes e a moeda perdeu quase todo o seu valor. A Igreja Católica foi perseguida. Em Lisboa explodiram mais de 300 bombas entre 1920 e 25. Portugal vivia um clima de terror, pobreza e desordem, a tal ponto que o poeta Fernando Pessoa descreveu a Primeira República como uma conspurcação espiritual. 2 anos depois, em 1928, publicaria o texto O Interregno, onde escrevia que uma ditadura era legítima e necessária. Mais tarde, desiludido, repudiou o texto e criticou Salazar, satirizando o regime em vários poemas. Foi então dia 28 de maio de 1928 que aconteceu o tal golpe militar, e depois disso iria iniciar-se um longo período de 48 anos de repressão e violência no país. E foi precisamente em junho de 1926 que Salazar foi convidado para a pasta das finanças, mas passados 13 dias Salazar renuncia ao cargo e retorna a Coimbra por não lhe haverem satisfeitas as condições que achava indispensáveis ao seu exercício da função. Foi em 1928, depois da eleição do general Oscar Carmona, Salazar regressou ao governo como ministro das Finanças, mas desta vez impôs uma condição: queria controle total sobre as contas de todos os ministérios. Concedido o poder, aplicou medidas de austeridade severas, aumentou os impostos, suspendeu obras públicas e congelou salários. O resultado foi imediato. As contas do Estado voltaram a dar lucro. Um feito inédito na história recente de Portugal. A imprensa chamou-lhe o milagre das finanças. Na sua tomada de posse, Salazar deixou claro o rumo que pretendia seguir. E passa a citar: sei muito bem o que quero e para onde vou. A censura e a propaganda transformaram-no num salvador da pátria e até a imprensa estrangeira o elogiou. Em 1935, na revista Time, destacava Portugal como um exemplo de recuperação económica sem precedentes. O prestígio crescente e a habilidade política de Salazar consolidaram o seu poder. Passou a ser consultado pelo próprio Presidente da República. Enquanto a oposição democrática
democrática falhava em sucessivas revoltas, ele aproximava-se dos católicos, conservadores e monárquicos, preparando o terreno para o regime que viria. Em 1929 foi condecorado. Em 1930 cria a União Nacional, visando o estabelecimento de um regime de partido único. No mesmo ano, o Ministro da Justiça e o seu amigo Mário Figueiredo autorizou o regresso das procissões religiosas e dos sinos, proibidos desde a Primeira República. Contudo, os militares anticlericais revoltaram-se e o decreto foi anulado. Por solidariedade com o amigo, Salazar apresentou a demissão, mas Carmona recusou-a e reorganizou o governo para mantê-lo nas finanças. Foi um sinal claro: sem Salazar não havia governo. Com o poder em ascensão e depois do golpe militar, Salazar foi nomeado presidente do Conselho de Ministros por Oscar Carmona em 5 de julho de 1932, tornando-se assim o homem mais forte de Portugal. Elaborou uma nova Constituição que reorganizou o sistema político português segundo princípios autoritários. O seu governo foi fortemente influenciado pelo pensamento católico, papal e nacionalista. Salazar chamou à sua nova ordem Estado Novo. A Assembleia Nacional era exclusivamente composta por apoiantes do governo. Salazar escolheu os seus próprios ministros, supervisionando perto do trabalho de cada um. As liberdades políticas em Portugal foram assim restritas. A polícia política reprimiu os dissidentes e a prioridade passou a ser a recuperação económica. A Constituição de 1933 criou em Portugal um Estado corporativo inspirado na doutrina social da Igreja Católica. O Presidente da República passou a ser eleito por 7 anos com o poder de nomear o Presidente do Conselho. A Assembleia Nacional existia, mas com pouca autonomia, sobretudo em matérias financeiras. Com esta reorganização, o Parlamento ficou praticamente sem poder. O país passou a organizar-se em corporações controladas pelo Estado, articuladas numa Câmara Corporativa, e a União Nacional tornou-se o único partido político. A polícia política garantia o controle e eliminava a oposição. Em janeiro de 1933, surgia outra pessoa a chegar ao poder: Adolf Hitler. Salazar foi confrontado com a crescente popularidade do movimento fascista português liderado por Rolão Preto, o nacional-sindicalismo. Salazar era pouco adepto do espetáculo das massas e mais interessado em manter um regime autoritário e sóbrio, sem o paganismo nazi nem o militarismo de Mussolini, pôs fim ao fascismo agressivo, desativou a elite nacional-sindicalista e enfraqueceu o movimento monárquico, solidificando o seu regime autocrático. A 29 de julho era oficial. Salazar assinou o decreto que extinguiu o movimento nacional-sindicalista, justificando a decisão por este ser, inspirado em certos movimentos estrangeiros, que copiou a exaltação do valor da mocidade, o culto da força na chamada ação direta, o princípio da superioridade do poder político na vida social, a propensão para um enquadramento das massas traz ao diante de um chefe. Todos os que não se cingirem a estas diretivas só podem de futuro ser considerados indiferentes ou inimigos. Rolão Preto foi exilado e regressaria anos mais tarde a Portugal para apoiar a candidatura do general Humberto Delgado. O professor de Coimbra transformava-se no dono absoluto de Portugal. Já ninguém o podia parar. Em 1933, António Salazar não só escreveu uma Constituição, escreveu o destino de um país inteiro. Chamou-lhe o Estado Novo. E durante quase meio século Portugal viveu em silêncio. Mas o que é que acontece quando esse silêncio se transforma em controlo? E é precisamente isso que vamos falar no segundo episódio. Vamos falar principalmente de vários testemunhos e de várias pessoas que viveram realmente este tempo. Vamos também entender o que é que Salazar fazia quando essas pessoas desobedeciam ou quando ouvia algo político diferente do que Salazar pensava. Vamos ver também o que era um dia normal de um português quando o regime era governado pelo Estado Novo. Vão sentir na pele realmente o que era também estar preso nos tais campos de concentração que Salazar acabou por criar. Vamos falar também deste regime que ainda agora começou na nossa série e realmente perceber o que é que Portugal ganhou com isso, o que é que Portugal perdeu, o que é que os portugueses também ganharam e perderam ao mesmo tempo e a herança que nós até hoje carregamos. Vamos falar também o que era ser mulher neste tempo. Tudo isto é muito importante nós entendermos. Eu quis tornar este episódio o mais curto possível, o mais simples e para vocês entenderem como é que Salazar realmente subiu ao poder e a partir de agora vamos falar de tudo o resto até ao final, até ao fim do seu governo e até ao culminar, que foi quando aconteceu o 25 de Abril. Várias coisas que nós vamos falar no próximo episódio. Não se esqueçam que vai ser amanhã, no domingo às 8h15, tal e qual como este saiu. Vocês já sabem, vídeo sábado e domingo às 8h15. Por isso, vemos então amanhã. Espero que vocês estejam bem. Um grande abraço e ao Vasco!